Olá, aqui é o Marcelo Vieira e hoje eu estou aqui com o Francisco Machado, ele que é gestor profissional de fundo de investimento, ou seja, ganha vida, né, com investimentos, né, e até porque tudo depende da performance, né, na vida de um gestor, e ele opera, investe de uma forma totalmente automatizada, totalmente com robôs, através de fundos, fazendo a gestão através de fundos de investimentos. Então, primeiro, obrigado pela presença, Francisco, e compartilha com a gente um pouco do que tu faz, né? Eu que agradeço estar aqui, né, Marcelo, no Mastermind, foi muito produtivo. Como o Marcelo falou, eu trabalho num fundo de investimento, eu sou um dos traders do fundo e eu sou o único que opera de forma automatizada 53 modelos, né? Eu tenho 53 modelos em diversos mercados, então eu opero grãos, o mercado de energia, moedas, bonds, ações, e tenho um portfólio bem diversificado. Atualmente, todos os modelos estão operando através de um servidor remoto em Chicago, né? E o meu trabalho é de sempre estar desenvolvendo coisas novas, né? Então, montar novos modelos, fazer a manutenção dos modelos que eu tenho que já estão rodando, né? E diversificar o máximo possível o meu portfólio para conseguir ter o melhor retorno em relação ao drawdown, né? Esse é o meu maior desafio no fundo. Para quem está começando, quem está lá querendo começar a operar no mercado de forma automatizada, com robôs, de forma sistemática, quais que são as principais dicas que você daria, os principais conceitos para se ter sucesso operando de forma automatizada? Eu acho que a coisa mais importante é você tem que ter uma base muito sólida, né? Uma fundação boa, né? Então é educação, né? Então você tem que estudar e você tem que ter um método, né? Você tem que ter um método e esse método tem que estar alinhado com o seu perfil, né, psicológico, com as coisas que você acredita, e esse método tem que ser capaz de te ajudar a gerar ideias que tenham uma expectativa positiva para você estar tradando eles consistentemente e ganhando dinheiro ao longo do tempo. Tá? Então, Marcelo, no meu caso em específico, né, eu comecei no mercado financeiro quando eu tinha 19 anos, passei por diversas áreas e já operei de diversas formas diferentes, né? Quando eu comecei a me interessar por essa forma de estar operando modelos automatizados, então foi procurar o que tinha de tecnologia disponível, de educação, de cursos, livros, e eu encontrei um cara muito bom que tinha um método, né, que é o Kevin Davey, né? Estudei o livro dele, fiz o curso dele, incorporei o processo dele de teste e validação, e esse é o meu método de testar ideias hoje. Né? Então, hoje eu sou capaz de ler uma ideia num livro, sentar aqui com você e o pessoal que estava aqui no Mastermind e tirar várias ideias interessantes. Eu volto lá para o fundo e eu testo as ideias todas, e se passarem por esse meu processo de teste de validação, eu boto para rodar. No começo, obviamente, a gente está com uma bagagem menor, então você tem que operar menor, né? Você tem que ser humilde, e conforme você vai ganhando bagagem e experiência, aí você vai ambicionando realmente ganhar dinheiro consistentemente para você cogitar viver daquilo, né? Então é assim, educação, se tiver um mentor, melhor ainda, né? E um processo que seja robusto, bom, né? Em que você acredite e esteja alinhado com você, né? É muito interessante e é muito legal, né? No fato, eu te conheço e tive a oportunidade também de estudar com teu mentor, né? E a gente teve recentemente com o Kevin Cleveland. E é muito legal ver eu não acompanhei toda a tua curva de aprendizado, né? Peguei já, quando eu te conheci em Nova York, você já estava, obviamente, no nível bem profissional. Em termos de automatizado, já era profissional do mercado, mas também a nível de sistematizado, né? Trade sistematizado. Mas realmente ter um mentor é alguém que realmente sabe fazer, né? Que está ali, te ensina, tira suas dúvidas, vê onde estão seus erros. A curva de aprendizado realmente é muito mais rápida, né? Eu tive algo parecido aí com outro mentor, né? Com o Robert Pardo. Então, a gente sabe que vai muito mais rápido, né? Porque a pessoa descobrir sozinho,
normalmente leva muito tempo e sai caro, né? Porque por mesmo que, como tu falou, o cara tem que começar pequeno, mas tu tem que começar. Porque se tu só na teoria também não dá, você tem que ir pro jogo, né? Então, muito, muito bacana. Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre como que você vê a sua montagem de portfólio, falar um pouquinho, de uma forma obviamente resumida, sobre os seus modelos. Quando ele fala modelos, ele se refere às estratégias, né? O que a gente chama de Forex dos robôs ou dos EAs, né? Enfim, são, de modo geral, seguidores de tendência, contra-tendência, e quais os mercados que você mais opera e como que você vê o seu portfólio como um todo, já que a gente sabe que o grande segredo, eu achei interessante aqui no Mastermind uma frase que você falou uma hora, que é o único Holy Grail do mercado é a diversificação, né? Ou seja, o único santo graal é a diversificação. Então, fala um pouquinho mais sobre isso pra gente. Primeiro, só essa frase, assim, a coisa mais próxima do Holy Grail é a diversificação, né? Holy Grail mesmo não existe, né? Exatamente, né? Mas a diversificação permite você ter um portfólio que vai explorar ao máximo a sua fronteira eficiente, né? Então, você tem lá uma classe de ativos que tem historicamente um retorno e um risco. Você tem outra classe de ativos que tem outro perfil de retorno e risco. Não necessariamente elas são correlacionadas, em geral não são perfeitamente correlacionadas, o que quer dizer que cada classe de ativo nova que você vai adicionar no seu portfólio, você está melhorando a sua relação de retorno em relação a risco, né? Então eu uso esse espírito para montar o meu portfólio, né? Eu me coloquei o desafio de montar modelos para os 8 mercados de futuros negociados nos Estados Unidos, então ações, renda fixa, moedas, dentro do grupo de commodities o complexo de energia, grãos, soft commodities, carnes e metais, né? Hoje eu tenho as 53 estratégias distribuídas dentro desses 8 grupos grandes, né? E eu fui um passo além dentro da diversificação. Então, eu consigo ter para alguns mercados modelos que são trend following e reversão à média, né? Então, eu tenho modelos de petróleo que são trend following, mas em outro time frame diferente e um modelo com uma lógica diferente também, reversão à média. Então, só esses 2 modelos estão operando no mesmo mercado, mas eles são diferentes, né? Ganham dinheiro em horas diferentes e tudo isso. E eu uso esse conceito para montar todo o meu portfólio, né? Obviamente, alguns mercados eles são mais fáceis de você ganhar dinheiro com trend following, como soja, né? Como se você for pegar um mercado como ouro. Outros mercados é mais fácil de você operar a reversão à média, que são mercados que já são muito eficientes, como o S&P, em que eu praticamente só tenho modelos de reversão à média, diversos modelos, né? E assim eu construo meu portfólio. E você pode levar esse processo de diversificação a níveis, assim, só depende da sua imaginação, né? Então eu tenho modelos que operam reação a dados econômicos, eu tenho modelos que operam sazonalidade. Então não é só trend following ou mean reversion, né? Você vê assim, pode ser patterns, que são figurinhas como se fossem de candle, né? Tem outros que operam colocando outras dimensões como volume, né? Então, assim, é infinito o que você pode fazer, né? Então, é só ter na cabeça, vou operar o portfólio mais diversificado possível, isso vai me dar a melhor combinação de retorno e risco, eu tenho um processo de teste e validação, qualquer coisa que vai entrando aqui na minha cachola, né? Eu vou testando e se funcionar eu boto ali para dentro, né? Sempre tendo na cabeça que eu tenho que ter um portfólio diversificado, tá? E aí entra a parte de você combinar esses modelos todos dentro de um portfólio. O jeito como eu faço hoje é equalizando o risco dos modelos, de forma que cada um deles tem um risco parecido, né? Você nunca sabe qual é o modelo que vai performar bem ex ante, né? Então eu pego o número de trades que o modelo tem em um ano, em média, né? Eu vejo qual é o risco, você pode medir com um desvio padrão ou de outra forma, e eu coloco um orçamentozinho de risco para aquele modelo. Faço isso para todos os modelos. Se no final desse processo ele tiver ficado não muito equilibrado, por exemplo, tiver muito alocado em energia, aí eu faço um ajuste para reduzir um pouquinho isso daí. Né? Então, esse é o processo, né, que eu uso. É muito interessante essa abordagem, porque é uma abordagem que a gente
de um modo geral, ainda vê pouca gente fazendo no Brasil. É um mercado que ainda está se desenvolvendo no Brasil. Não é, né, nem de perto tão desenvolvido quanto lá fora, né? Então, é interessante para as pessoas verem primeiro como pensa um gestor profissional que trabalha de forma automatizada, né? E porque às vezes tem muito aquela mística para quem está começando, né? E até porque também na internet tem muita informação de gente despreparada de que o negócio é o Holy Grail, aquele grande robô que pronto, puta, esse robô aqui é uma máquina de fazer dinheiro, ganha sempre, faz não sei quantos pips por dia, não é nem no mês ou no ano, entendeu? Ele ganha por dia, porque ganha todo dia, né? Então, e a gente sabe que na vida real, com dinheiro real, isso não existe, né? O que existe, o que se dá de fazer de melhor é realmente montar um portfólio, que a gente não sabe. Se a gente, o Pardo uma vez falou assim pra gente, é engraçado, se a gente soubesse para onde vai o mercado, a gente não estava aqui conversando, né? Exato. A gente não precisava passar 2 dias aqui reunido, trocando ideias para achar os melhores modelos e melhores testes de robustez, porque se você já sabe para onde vai o mercado, você já está bilionário, né? Não precisa discutir nada, né? E isso é realmente aí muito, muito interessante, né? E então, para finalizar, né? Se você pudesse dar algumas dicas para quem está começando quer pensar numa estratégia, desenvolver uma estratégia, algumas dicas básicas que você utilizava no começo e utiliza ainda. E até já vou encaixar uma segunda pergunta final aqui também. Então, primeira pergunta, algumas dicas básicas para quem está iniciando a desenvolver EAs, né? E uma segunda é como que tu vê, para a gente finalizar, tu já era um profissional do mercado, tu já operou de forma manual, quais que as vantagens que tu vê, já que tu migrou para o automatizado, como que tu vê essa mudança, as vantagens disso? Eu vou começar então pela segunda pergunta, né? Qual é a vantagem que existe em você montar modelos e automatizar, né? Tem muita gente que fala que é você tirar o psicológico, né? Eu não concordo com isso, né? O psicológico está sempre envolvido. Sou eu que vou ligar o modelo, sou eu que vou ter que desligar o modelo, sou eu que vou estar todo dia avaliando se ele está performando bem ou não, né? O fato de você testar uma ideia de uma forma mais científica possível, né? Ela vai te dar uma segurança de que você testou uma ideia e ela tem algum edge, ela tem alguma vantagem, né? Então, assim, essa é uma das coisas que o processo de teste e validação, eles te dão essa confiança para você rodar o modelo depois, né? E eles te dão alguma segurança de que você tem algum edge ali, né? E o fato de você ter um processo para testar e validar as ideias, ele é bom porque ele é um processo, tá? Então você vai seguir aquele processo para desenvolver as suas ideias. Se as coisas estiverem dando errado, você tem um processo, né? Então você pode ir lá e corrigir o processo, se tem alguma coisa errada, né? Então a pessoa, eu como fazia antes, né, que operava de forma discricionária. De forma discricionária é mais difícil de você avaliar se aquilo que você está querendo operar agora tem um edge ou não tem. Né? Então, assim, é muito mais estresse envolvido na decisão que você tem que tomar no calor do momento, quando acabou de sair um dado econômico, né? Quando você está perdendo dinheiro, você fica se questionando um monte de coisa, né? Então, acho que essa parte de modelagem, ela te ajuda nesse sentido. O fato de você ter um processo, ele é um processo, se tem alguma coisa dando errado, você tem um plano, então tem alguma coisa errada naquele plano, você pode corrigir. Quem não tem plano nenhum? Né? Vai corrigir o quê? Né? Nem tem o que corrigir, né? Então, essa é uma coisa que eu fui num curso do Van Tarp e ele falava isso, né? Você tem que ter um método. Se as coisas estiverem dando errado, tem um problema com o seu método. Pelo menos você pode voltar para o método e entender o que é e corrigir. Se você não tem método nenhum, tudo está errado. Né? Porque você não tem um método, né? Você está fazendo coisas aleatórias, né? E a primeira pergunta você tinha falado... Sobre, para quem está começando a desenvolver uma estratégia. Exatamente. Uma outra dica que você daria. E só mais uma coisa, terminar essa parte, outra vantagem dos modelos
e automatizados é que eles me permitem fazer muita coisa. Então, se eu tivesse hoje, né, Francisco, lá no fundo, que operar moedas, bonds, ações, commodities, energia, metais, grãos, softwares, olha quanta coisa está acontecendo, olha quanta informação está vindo, né? Olha, eu não ia ter capacidade de fazer isso, né? O que acontece do jeito que eu opero hoje é que eu vou lá e testo uma ideia para o mercado de soja, vou lá, testo uma ideia para o mercado de petróleo, testo uma ideia para o mercado de ouro, com calma, através de um método científico, né? Funcionou? Botei para rodar. Então estão lá os 53 robozinhos operando dia e noite, o tempo inteiro, o que eu programei para ganhar aquele edge, né? Então a automatização me permite fazer muito mais coisa, né? É o robô na nossa vida, facilitando a nossa vida, né? Com custo muito baixo, ele trabalha 23 horas por dia, porque o mercado de futuro ele para 1 hora, né? Então, assim, essas são as grandes vantagens, né? Dicas para quem está começando, né? Foi a outra pergunta, né? Então, era essa parte toda de educação, né? O processo que eu incorporei é um processo que me ajuda a evitar fazer um curve fitting. Né? Curve fitting, o que é? Você pega uma base de dados enorme, vamos supor, eu geralmente uso 10 anos ou um pouquinho mais, e você começar a testar suas ideias nessa base de dados inteira. Se você começar a fazer isso, né, você vai, se eu botar um stop agora, se eu botar um target agora, né, e se eu mudar a saída, e se eu botar um filtro, se eu fizer não sei o que, no final, você vai montar um modelo perfeito que vai te explicar o passado, mas que não vai ser robusto bastante para te ajudar a ganhar dinheiro no futuro. Você fez o modelo Curve Fit. Então, o processo que eu aprendi e que é robusto escolhe uma janela aleatória de 2 anos, testa a sua ideia ali dentro. Dentro dessa janela de 2 anos, que é uma janela limitada, você pode fazer de tudo. Testa um stop diferente, testa um filtro, testa não operar na segunda-feira, né? Testa usar Profit Target, né? Testa sair depois de um número de barras. Ali dentro você pode fazer todo tipo de brincadeira que você quiser. Se a combinação de variáveis que o seu modelo tem, o range de variáveis, estiverem lucro em 70% dos casos, dentro dessa janela, dos inputs estiverem lucro 70% dos casos nessa janela, aí você passa para a janela grande. Eu garanto para vocês que em 99% dos casos ele não vai funcionar na janela grande. Por quê? Você fez um curve fitting ali dentro. Em alguns casos, realmente, você descobriu um edge, então você vai ter testado na janela inteira. Aí, a partir daí, você faz uma análise walk forward, constrói uma equity curve, baixa os dados e faz uma simulação de Monte Carlo. Então, você vê, são várias etapazinhas, né? Esse é o meu método, né? O Marcelo, esse é o meu método que eu aprendi com o Kevin Davey. O Marcelo tem um método que ele fez com o Bob Pardo. O importante é que você tenha um método que ajude você a evitar o curve fitting, né? Então, o meu tem essas etapas, o Marcelo tem outras etapas, né? Vocês vão descobrir o melhor para vocês, né? Mas é importante ter na cabeça que você tem que montar alguma coisa que ajude você a evitar o curve fitting e consiga chegar no final num resultado robusto que não só vai explicar bem o passado, mas que vai conseguir te ajudar a ganhar dinheiro no futuro, não? Uau, né? Que aula, né? Muito bom, só isso aí já vale muito, né? Porque não é só, a maioria das pessoas desenvolve robô, apenas bota ali para o backtest, funcionou no passado, vai para frente, o robô está overfitado, não funciona. O que mais acontece. É o que mais acontece. Como ela não tem um processo, um teste de robustez, tem que ter muita sorte para um ou outro modelo que não vai estar overfitado e vai funcionar. Só que daí se você fez 10, um não estava e 9 estava, provavelmente você vai perder muito mais do que ganhar. Então fica difícil ganhar sem esse processo de teste de robustez, né? Muito bom. Obrigado, Francisco, pelas dicas, por compartilhar o conhecimento, tanto aqui na entrevista, quanto nos 2 dias de Mastermind aqui com a gente, cara. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Se você gostou, por favor, clique em curtir, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.